E aí, você já ouviu falar sobre interseccionalidade? Ei, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o Léo Caldeira, sociólogo e educador social do programa Jovem Independente, e eu vou acompanhar vocês por esse processo que a gente está dando início agora de formação, com várias temáticas que são importantíssimas e super relevantes, tanto para a nossa vida quanto para o trabalho com os jovens, né? No último vídeo, a gente falou sobre a temática do gênero, né? A professora Schiller foi convidada e trouxe para nós aí uma introdução muito interessante, né? Já dando pra gente aquela vontade de saber mais, de entender mais. E hoje nós convidamos a Giovana, que vai meio que dar uma continuidade nesse assunto. Ela vai, na verdade, ampliar um pouco a discussão, trazendo outras categorias, né? Outras esferas da vida, tanto nossa quanto dos jovens, que se relacionam com a questão de gênero. Vamos ouvir o que ela tem a dizer? E ao longo do processo nós vamos intervindo aí com perguntas, questões e com o que vocês acharem relevante. Vamos lá. Olá a todas, todes e todos que fazem parte do programa Jovem Independente. Meu nome é Giovana Eliodoro, eu sou historiadora, sou educadora, comunicadora e também trabalho como produtora de conteúdo na internet. E hoje eu tô aqui pra gente poder conversar um pouco mais e dar início a uma jornada de conhecimento sobre interseccionalidade. Um conceito que eu não sei se vocês conhecem, mas que diz pra gente sobre gênero, raça e classe. A junção dessas três palavras e a importância da gente interseccionalizar tudo. Interseccionalizar é juntar tudo. Então, o conceito de interseccionalidade se faz muito necessário na nossa atualidade, no nosso dia a dia. E eu vou mostrar isso pra vocês de agora em diante. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre interseccionalidade, é importante a gente conhecer um pouco mais sobre você que está me assistindo. Você aí já parou para se perguntar quem é você? Quem são os seus amigos? Como você se comporta? Como é o seu dia a dia? Como é o seu cotidiano? Você já parou para perceber que boa parte dos seus amigos podem ser muito parecidos com você? Ou que as suas amizades podem ter traços muito parecidos com vocês? Se a gente andar pela rua, a gente possivelmente vai perceber sempre, hoje não mais, né, por conta do coronavírus, mas a gente sempre vai perceber determinados grupos sociais, determinados grupos de pessoas que têm muito em comum. Às vezes, esses laços em comum se dão pela vestimenta, né? Por exemplo, os amigos do meu primo, eles gostam muito de funk, então eles logo andam com as roupas muito parecidas, eles escutam as mesmas músicas parecidas, eles se comportam de forma parecida. Assim como eu e as minhas amigas, estou dando um exemplo, suponhamos que a gente gosta muito de falar sobre política. Logo, a gente sempre se encontra para poder falar sobre política. A gente tem uma opinião um pouco parecida e a gente se comporta de forma parecida. Mas calma lá. Por que para falar de interseccionalidade eu preciso de me conhecer? Por quê? Porque é preciso a gente compreender a palavra autoconhecimento e levar a palavra autoconhecimento para tudo que a gente for fazer na nossa vida. A partir do autoconhecimento, a gente começa a entender que nós estamos predispostos, né, a reconhecer as nossas diferenças, as nossas particularidades, e a partir dessas particularidades, das nossas diferenças, a gente vai se propor a encontrar com o outro. Então, antes de eu falar sobre o outro, é importante que eu também reconheça o meu espaço, que eu me reconheça dentro da sociedade, do grupo social que eu estou inserido, me reconheça dentro, em meio aos meus amigos, me reconheça em meio à minha família, me reconheça no meio disso tudo. Então, eu estou falando de autoconhecimento para que você pare e comece a perceber que boa parte das pessoas que fazem parte do seu ciclo social, elas são muito parecidas com você. Mas, nossa, será mesmo? Eu tenho amigas que não são nada a ver comigo. Tipo assim, eu sou uma pessoa que sou negra, as minhas amigas, elas são brancas, a gente não parece nem um pouquinho. Mas espera lá, às vezes a aparência, ela não se dá apenas pelo físico. E é isso que um estudo, né, de neurociência é um estudo que entende um pouco o nosso cérebro, que está aqui dentro da nossa mente. E o estudo de neurociência fala pra gente um pouco sobre o viés do inconsciente. O viés do inconsciente é um termo utilizado pela neurociência e pela ciência para poder descrever o quanto o nosso viés, o nosso consciente, ele age de forma inconsciente ou involuntária. Ou seja, o nosso cérebro, ele produz e reconhece muitas informações há muito tempo. Agora, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, estou gravando esse vídeo, estou olhando ali para a tela, estou pensando em mil coisas ao mesmo tempo e o meu cérebro está aqui a todo momento pensando, e a todo momento o nosso cérebro pensa, a todo momento o nosso cérebro está em ação, mesmo quando a gente dorme. E
aí o nosso cérebro começa a ativar alguns mecanismos para poder não se esforçar tanto. Ou seja, ele faz alguns mecanismos para que eu tenha mais facilidade de manter o meu dia a dia, a minha rotina. E um desses mecanismos é o viés do inconsciente, que faz com que nós nos aproximamos involuntariamente de pessoas que são parecidas com a gente. Então, a partir do momento que eu dou conta de que eu me aproximo de pessoas iguais a mim, eu começo a perceber que sim, faz sentido. Os meus amigos são muito parecidos comigo. As pessoas com quem eu já me relacionei são muito parecidas. E um outro exemplo é, se você parar para olhar todas as pessoas com quem você já se relacionou amorosamente, namorado, namorada, namorades, o que você já teve, casado, seja o que for, ou alguém que você fica, se você parar para pensar, essas pessoas, boa parte das vezes, são muito parecidas. Porque o nosso cérebro, inconscientemente, involuntariamente, mesmo sem a gente querer, ele faz com que nós nos aproximamos de pessoas que têm marcadores em comum do nosso. Então, pessoas que têm algo parecido conosco. Porque isso facilita a nossa relação. Isso facilita com que nós conseguimos nos comunicar de uma melhor forma. Então, a partir do momento que a gente entende o que é o viés do inconsciente, a gente passa para um outro ponto, que é entender o que é interseccionalidade, o que é gênero, o que é raça, o que é classe. E o porquê é importante a gente se ver a partir do outro. Porque a partir do nosso encontro com o outro e do reconhecimento das nossas diferenças, que a gente passa também a reconhecer que o outro em si vai ser muito diferente da gente. E às vezes esse outro não faz parte do meu convívio. Eu, por exemplo, convivo muito pouco, eu tô dando um exemplo, convivo muito pouco com mulheres negras. É um exemplo. Claro que eu tenho muitas amigas negras, mas suponha que eu tenho muito poucas amigas negras. E aí eu percebi isso e falei assim, nossa, por que eu não tenho tantas amigas negras? E aí eu me dei conta de que era necessário que eu me reaproximasse dessas pessoas socialmente. A partir do momento que eu reconheci essas diferenças e reconheci que essas pessoas que não têm marcadores sociais igual ao meu, não fazem parte do meu convívio, eu passei a entender a necessidade de interseccionalizar tudo, de juntar tudo e pensar gênero, raça e classe de forma conjunta. E é isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula, onde eu vou falar um pouco mais sobre de onde surgiu esse conceito, sobre o que é esse conceito, o que seria gênero, o que seria raça e o que seria sexualidade. E o porquê a gente precisa de juntar tudo isso. Eu agradeço desde já, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula inicial e tô aqui para poder dizer que eu tô super feliz de compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e espero que vocês também estejam gostando. Bom, não sei se vocês concordam comigo, mas sempre que eu participo de processos formativos como esse, né, que de alguma forma estamos aprendendo, né, trocando, compartilhando experiências e conhecimentos para aplicar numa prática educativa ou, né, numa relação, por exemplo, como a nossa com os jovens que nós trabalhamos, no fim das contas nós também sempre estamos falando sobre nós mesmos, né? Por isso que eu achei fundamental e achei interessantíssimo tudo isso que a Giovana trouxe, né, nesse vídeo hoje, nessa conversa hoje. Eu não sei se vocês concordam comigo, inclusive quero muito saber, quero muito que vocês deixem aqui nos comentários as perguntas, as questões, os exemplos, o que vocês têm a acrescentar nesse papo. Porque no fim das contas é muito importante nós nos pensarmos no processo. Você faz parte desse processo, tanto educativo quanto social, né? Quando a gente fala de interseccionalidade, sobre a junção de raça, né, de gênero, de classe, nós estamos falando do outro, estamos falando dos nossos jovens, mas nós também estamos falando de nós mesmos, né? Então é muito importante você se entender nesse processo todo. Então todas essas perguntas e questões que ela trouxe são tão importantes quanto os conceitos e definições que ela vai trazer depois, tá? Então fiquem muito atentos a esse vídeo, a esses processos, porque são com essas perguntas e com as conversas e diálogos que nós vamos desenvolver aqui, né, que nós vamos entender na prática como que isso pode contribuir no nosso processo ali cotidiano do trabalho, da educação, do ensino, do aprendizado, beleza? Esse é o nosso convite para vocês, na verdade, que vocês estejam abertos aí para essa experiência de também falar de si, de também se entender, de também se pensar, né? Porque quando eu falo dessa temática, eu estou falando de mim e estou falando do outro, estou falando da minha relação com o outro, estou falando da forma como que o outro me vê, né? E de como eu me vejo a partir disso também. E de entender sobre as diferenças, né, de falar sobre as diferenças, da importância de considerarmos o outro em sua diferença, né? Afinal de contas, esse papo de somos todos iguais, a gente já sabe que não é por aí que caminha a coisa, né? Precisamos entender que somos sim diferentes e levar em consideração essa diferença para construir, né, essa sociedade que a gente quer daqui para frente.
Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, a participação de vocês é fundamental para a gente continuar os nossos vídeos, as nossas aulas. Então deixa aqui nos comentários, manda e-mail pra gente. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.